Muitos dos casos de abuso com crianças é detectado primeiro na escola. Nós, no nosso município, temos vários casos que a rede municipal de educação, através dos professores, que chegaram a fazer a denúncia, porque eles detectaram o abuso nesta criança. E o nosso município também, nós temos uma rede de proteção, né? Que é a rede de proteção na assistência social, ela é composta pelo CREAS, né? Onde eu atuo, que é o Centro de Referência Especializada em Assistência Social. Nós temos o Conselho Tutelar, que é um dos primeiros locais que quem quer fazer uma denúncia é buscar para ele direcionar aonde vai fazer o apoio. Nós temos também o CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social. E temos os órgãos do Judiciário, né? O Ministério Público, as delegacias de polícia, e principalmente o Disque 100. O Disque 100 é onde você liga para você fazer uma denúncia se tem a suspeita ou se realmente é confirmado que uma criança ou uma adolescente esteja sofrendo de abuso ou exploração sexual. Vamos lá. Então, o que é o abuso? O abuso é quando uma criança, um adolescente, é exposta a algum tipo de violência sexual, certo? Ou seja, é utilizada a criança e o adolescente para os fins de eróticos, práticas sexuais eróticas. E o abuso, ele é feito de duas formas, né? O intrafamiliar e o extrafamiliar. O que vem a ser o abuso intrafamiliar? É aquele que é praticado no seio da família, né? Onde o abusador, ele tem um vínculo consanguíneo ou de afinidade, né? O consanguíneo é o pai, o tio, o primo, o avô, o irmão mais velho. E o de afinidade é o padrasto, a madrasta, o cunhado. E o abuso extrafamiliar é aquele que é ocorrido fora do seio familiar, ou seja, não tem essa afinidade muito próxima nem consanguíneo. E, infelizmente, a maioria dos casos é no intrafamiliar, ou seja, o abusador, ele é uma pessoa acima de qualquer suspeita, ele é aquela pessoa que está próximo, que tem conhecimento com a criança ou com o adolescente, e que este facilita para ele o acesso até a criança, até o adolescente. E também a gente fala assim, os abusadores, todos os abusadores? Não. Tem o abusador e tem o molestador também. Por quê? Qual a diferença, Fátima? A diferença é que o abusador, ele nem sempre ele abusa sexualmente com contato físico. Pode ter o abuso com contato e o sem contato. O contato físico é quando o abusador pega nas partes íntimas da criança ou do adolescente, ou quando mesmo tem uma conjunção carnal, né, com o adolescente, ou um sexo oral com esse adolescente. Carícias também, sendo mais específico, pega nos seios ou nos órgãos genitais dessa criança ou desse adolescente. E o molestador, ele consome o ato sexual, o oral, o anal ou mesmo vaginal. E o abuso sexual sem contato físico, ele é aquele onde o adulto ele pede para a criança ou adolescente ficar nu para ele sentir, se excitar-se, ou então que ele fica nu com a intenção da criança excitar-se, ou então que ele coloca uma criança ou um adolescente para ver adultos em práticas sexuais. E esse aí não tem o contato físico, mas todos são abuso e todos são crimes
perante a lei e devem ser pagados e ser punidos por isso, né? Então, eu quero falar o seguinte, que nós, como educadores, nós, como comunidade, sociedade, pais, irmãos, nosso dever, não só do judiciário, da lei, mas de toda a comunidade, é proteger nossas crianças e nossos adolescentes, né? Tanto na questão do abuso como na questão da exploração. Que a exploração sexual, ela é diferente do abuso, por quê? Porque o explorador sempre tem um aliciador para fazer a exploração sexual. E a intenção dele é ter fins, com fins lucrativos, através da prostituição da criança e do adolescente, através da pornografia, de vídeos pornográficos, de fotografias, através até mesmo do turismo sexual. Então, essa é a exploração sexual. Aí a gente pensa assim, não é a mesma coisa? Todos são crimes que devem ser pagos perante a lei. Aí a gente pensa o seguinte, fala assim, mas é só o abusador que tem que pagar? Não. Aquele pai, aquela mãe, ou maior responsável por esta criança ou adolescente, que não denuncia, que às vezes é conivente, que sabe que está acontecendo o fato e não toma as devidas providências, isso também é crime. E ele também tem que pagar. Na lei, ele tem que ser punido. E o que é mais importante aqui a gente lembrar é que quando uma criança, um adolescente, sofre um abuso sexual na infância, ele carrega esse trauma para o resto da vida. Então, nós temos que pensar, não somente no aqui e agora, a gente tem que pensar no futuro dessa criança, no futuro desse adolescente, como que ele vai ser quanto adulto. E um fato, assim, muito interessante é que, na maioria dos casos, o abusador, ele foi abusado quando era criança ou quando era adolescente. E se nós formos falar assim, Fátima, como é o perfil desse abusador? Geralmente ele já foi, né, abusado quando ele era criança ou quando ele era adolescente. O uso de álcool e outras drogas muitas vezes está presente no perfil desse abusador. Ele vem geralmente de uma estrutura familiar um pouco desorganizada, ou seja, não há estrutura familiar, né, com esse abusador, e ele é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Ele geralmente é próximo à criança ou adolescente, porque assim ele tem um fácil acesso à infância, né, à criança. E esse abusador também, ele utiliza de ameaças para que a criança ou mesmo adolescente não venha falar para os seus pais ou para o responsável sobre o que está ocorrendo. E quando eu falo assim dos traumas que vêm, a ameaça ela é tão forte que no consultório muitas vezes a gente encontra uma mulher ou mesmo um homem adulto que nunca contou. Ele sofreu o abuso quando era criança, mas nunca falou para ninguém. Por quê? Por causa da ameaça, por causa da forma como o outro, o abusador, o pressiona. Seja com ameaça física, seja com ameaça psicológica, mas eles sempre estão, como se diz, usam de uma forma para que a criança ou mesmo adolescente não venha contar, para que não sejam tomadas providências. E sempre quando como se diz, se denuncia um caso como de abuso ou estupro, essa pessoa foge, né? E nós temos alguns dados onde fala o seguinte, que
a mãe, ou o responsável, ou mesmo o pai, ele não acredita quando a criança fala que ela está sofrendo abuso ou que ela está sendo molestada por alguém. Então, pais, o que a gente orienta, o que nós pedimos é que ouve essa criança, ouve ela com atenção, não no sentido de punir ou de cobrar algo, mas no sentido de quê? De ouvir, de saber o que está se passando. E, em cima disso, buscar as providências que são necessárias. Você pode, primeiramente, buscar o conselho tutelar, que o conselho tutelar vai te orientar os caminhos que você tem que fazer, ou, de imediato, ir na delegacia de polícia, né? Fazer um boletim de ocorrência para fazer a denúncia. E essa denúncia, você não precisa levar a criança não, ou o adolescente, basta você ir sozinho. Ou então, até mesmo, no Disque 100. No Disque 100, o que você precisa? Do nome do abusador, saber quem é o abusador e a localização, porque o próprio Disque 100 vai estar direcionando para o Conselho Tutelar do município, ou para a delegacia de polícia, ou do Conselho Tutelar da região, para que seja tomada algumas providências, né, as providências necessárias. E a gente pensa o seguinte, é um assunto tão delicado, né, porque se nós formos falar do abuso, ele fica marcado para o resto da vida, na cabeça de uma criança, né, na mente dela, de um adolescente, e eles vão trazer essas bagagens para o resto da vida. Eu até estava conversando um pouco antes com a Alcineia, e eu falei que dentro do consultório, né, de 10 casos, 6, 7 mulheres já foram abusadas ou molestadas de alguma forma na infância. E elas carregam isso para a idade adulta. E com isso elas vão ter algumas dificuldades, até mesmo na constituição de sua família, na forma dela lidar com o sexo oposto, certo? Que agora, daqui a pouco eu vou falar de alguns sinais que pais responsáveis, educadores, podem estar atentos para perceber se a criança ou adolescente ele está sofrendo de abuso sexual. Então, por que a gente precisa tanto estar atento? Porque isso vai causar um transtorno enorme para essa criança, ou mesmo para esse adolescente, quando ele estiver adulto. Só um minutinho, gente, vou tomar uma aguinha. Muitas vezes, quando se fala no abuso, a preocupação é se houve a consumação do ato sexual. Mas quando nós falamos em crianças e adolescentes, nós não temos que ficar preocupados só com a consumação. Por quê? Porque é nosso dever protegê-las. É essa a nossa obrigação. Então, qualquer forma ou ato que um adulto faça com uma criança, um ato libidinoso, nós temos que buscar meios para protegê-la e buscar alguma forma para poder ajudá-las a estar enfrentando essa situação. A gente apresenta os sinais comportamentais, como depressão, né? A criança que era alegre, sorridente, comunicativa,
ela se torna um pouco mais triste, ela se fecha no mundo dela. Mas isso também, gente, não quer dizer que todo sinal de depressão em uma criança ou num adolescente quer dizer que ela está sofrendo abuso. Não, a gente tem que olhar um conjunto de sinais que possa estar indicando isso. Geralmente ela tem dificuldades para dormir, com muitos pesadelos, né? E um sinal muito importante é a questão do toque. A criança não gosta de ser tocada. E outro é se afastar da presença do abusador. Ela não vai gostar de estar presente. Quando aquela pessoa estiver no mesmo ambiente que ela vai tentar se afastar, ela vai sair, né? Ela não vai querer ficar. Quando a gente perceber que essa criança, ou mesmo esse adolescente, está com uma mudança súbita nos seus comportamentos, nós temos que ficar atento, certo? E a atenção, a concentração dessa criança também tende a diminuir, ou desse adolescente, aí, consequentemente, o educador vai perceber que o rendimento dela escolar vai cair, né? Ela não tem mais aquele rendimento da forma como ela tinha antes. Ela, às vezes, ela se autodeprecia, ou seja, ela não gosta do próprio corpo, porque aquele corpo foi tocado, aquele corpo foi violado, e com isso ela não gosta dele. E ela passa a ter, muitas vezes, uma tendência até mesmo à agressividade. Ela se torna mais agressiva, ela se torna mais arredia, ela se afasta dos meios sociais, dos vínculos familiares, onde tem muita reunião, ela não quer estar, ela se isola. Principalmente com a criança, algo que a gente percebe muito é a questão dos desenhos sobre fantasias sexuais e até mesmo a fala mais sexualizada, aonde ela começa a falar assuntos de sexualidade, sobre os órgãos genitais, que são inapropriados para a idade dela. Aí eu sempre pergunto o seguinte: mãe, pai, ou mesmo responsável, aonde ela ouviu isso? Ou aonde ela viu? E eles têm a tendência de falar assim: não, lá em casa ninguém fala, ninguém xinga, e ela não viu em lugar nenhum. Mas nenhuma criança aprende sozinha. Ela tem que ter ouvido ou ela tem que ter visto para ela poder falar, para ela poder se expor, certo? Então, a gente tem que ficar atento a esses dados, a esses sinaizinhos que a criança vai demonstrando. E muitas vezes ela começa a ter um comportamento muito tenso, ela fica rígida, qualquer coisinha ela assusta, e isso nós temos que estar percebendo. Então, esses são sinais comportamentais que nós vamos percebendo quando a criança ela está sofrendo um tipo de abuso. Aí, às vezes, vou até voltar um pouquinho, a gente fala, o abuso. O abuso, gente, ele não é propriamente acontecido só o abuso sexual. Ele vem acompanhado da violência e do abuso psicológico e da violência física. Porque não interessa se uma criança, às vezes, mas ela consentiu. Como? Uma criança não tem, um adolescente não tem uma mentalidade para consentir tal ato, certo? Então, é violação? É violação, sim. Por isso que muitas vezes a criança fica com hematoma, ou um sinal físico que a gente percebe é o hematoma na criança, ou mesmo no adolescente. Por quê? Porque ele é pegado à força. Outro sinal físico que nós podemos perceber é a questão de dor no ventre, né? Dor, inchaço, sangramento em áreas genital, infecções, né? Na região genital, abdominal, doenças
sexualmente transmissíveis, como uma criança ou uma adolescente vai pegar uma doença sexualmente transmissível. E na adolescência, a questão da gravidez. Então, são sinais físicos que pode demonstrar, pode denotar, tá indicando que essa criança, ou mesmo esse adolescente, ele sofreu um abuso sexual. E nós precisamos ficar atento a isso? Precisamos. Porque é algo assustador. Às vezes a gente vai falar, e hoje em dia ainda tem muito tabu, muito preconceito, muita discriminação. Muitos pais têm vergonha de estar falando sobre esse assunto com seus filhos. E cabe a nós, pais, eu falo nós porque eu sou mãe, né, de 2 adolescentes, um pré-adolescente de 11 anos e um adolescente de 14. Tenho sobrinhos, sobrinhas, adolescentes e crianças. Então, cabe a nós orientarmos nossos filhos. Aí fala assim, Fátima, mas como? Então, a orientação, gente, é uma forma de prevenir o abuso sexual e até mesmo a exploração. Como eu vou prevenir? Oriente seus filhos a não aceitar presentes de pessoas desconhecidas, né? Ou se relacionar com pessoas estranhas. Mas aí vem aquele fato que eu falei lá atrás. Nem sempre o abusador é uma pessoa estranha. Às vezes ele é do seio da família, né? Aí nós, pais, temos que ter o cuidado para não deixar nossos filhos sozinhos com outras pessoas, certo? É lógico que quando se trata de pai, padrasto, primo, tio, avô, a gente tem uma confiança, mas nós também temos que perceber como é que esse adulto se comporta quando está nos filhos. Esse adulto gosta de puxar muito essa criança, de abraçar ela demais, de pôr ela no colo, de beijar. Vamos começar a ficar atento e a perceber isso. Mães, mulheres que são solteiras, mãe solteira, ou que casou e separou, ou que ficou viúva, que tenha crianças e adolescentes em casa. E hoje eu não falo, não é só a questão de filhas mulheres, não, homens também. Vamos pensar bem, vamos refletir antes de levar alguém para dentro da sua casa. A gente tem que ter esse cuidado. A gente tem isso, não quer dizer que você vai ficar sozinha pro resto da vida, não, senhora. Mas a gente tem que estar sempre atento. A gente tem que perceber, a gente tem que ter esse cuidado, porque o número, se a gente for lá as estatísticas, que vocês depois podem estar buscando as estatísticas no Ministério Público, buscando as estatísticas no Ministério da Saúde, ou mesmo no Ministério do Desenvolvimento Social, é muito alto o índice aonde o padrasto ou a madrasta, cunhados, pai, avós, abusam sexualmente da criança, certo? Então, nós temos que sempre ter um pezinho atrás? Temos. Nós temos tempo, sempre tem que estar atento a isso. Outra orientação, a forma de prevenir, proíba seu filho de entrar, isso é proibir mesmo, em carros adolescentes de pessoas estranhas. Orientar ele a não aceitar é uma coisa, e proibir é algo mais forte, mas eu falo, proíba ele de entrar, que ele não deve, que ele não pode. E nós também, cabe aos pais, estar conversando com os filhos, explicando sobre o assunto. Lógico que dentro da idade que ele tem, com palavras, de forma que ele compreenda o que você está querendo dizer, do medo de que, para que ele crie um receio que o ser humano é bom, tem adultos muito bons, tem adultos maravilhosos, mas também nós temos as exceções, tem adultos que são trapaceiros, tem adultos que eles se fingem de bom para acabar fazendo a maldade para com a criança ou para com o adolescente. Então, nós temos que estar trabalhando nossos filhos, nós temos que estar ensinando a criança
que existe também esses tipos de adultos. Por isso, é uma forma da gente estar orientando e estar prevenindo, né? Outra forma também é a gente procurar saber aonde nossos filhos vão, com quem eles estão andando. Hoje tem as redes sociais, nem sempre aquela pessoa que está conversando com seu filho no jogo, ou mesmo no WhatsApp, no Facebook, é quem ele realmente diz ser. Então, nós temos que estar alertando eles para isso, e nós temos que estar vigiando também com quem meu filho está falando pelo celular. Por quê? Porque hoje é comum crianças de 8, 9, tem crianças até de 5 anos que já têm um celular. E eles são muito espertos. Muitas vezes eles sabem mexer no celular até mais do que a gente, né? Nós que somos adultos. Então, nós temos que estar atentos a isso, com quem que ele fala, com quem que ele está. E, principalmente, as crianças, na questão de que nós temos parte do nosso corpo que não devem ser tocadas, né? Que elas pertencem a você, que elas são muito íntimas, que a gente tem que ter cuidado, que quem pode tocar é só a mamãe, o papai, ou o médico, na presença da mamãe ou do papai ou de algum responsável, que coleguinhas, que pessoas estranhas não podem estar tocando. Porque quando a gente fala do abuso extrafamiliar, muitas vezes eles podem ser feitos não só pelos vizinhos, mas pelo médico, pelo educador, por alguém que não faz parte do seio da família, mas que tem esse perfil de abusador ou de explorador sexual, certo? Porque não é escrito, né? Infelizmente não está escrito na testa e não tem como a gente saber quem é simplesmente olhando. Então, nós temos que desenvolver em nós uma sensibilidade muito grande, uma percepção muito grande, para estar convivendo com o outro e tentar perceber nele que tem algo errado. Assim como com os nossos filhos, né, com a criança e com o adolescente, nós temos que estar olhando e estar percebendo que não está certo. Quando a criança está muito isolada, quando o filho começa a chorar sem motivo, está tendo um pesadelo, muda o comportamento, geralmente os pais pensam que está acontecendo alguma coisa, ele está meio agressivo. Então, temos que tirar um tempo para estar percebendo, nós temos que tirar um tempo para estar com o nosso filho, né? E orientar os adolescentes que eles têm que preservar o seu corpo, que até 14 anos, qualquer tipo de ato libidinoso, que qualquer tipo de abuso sexual é abuso de vulneráveis, de vulnerável. Então, é previsto em lei, é crime. Aí, às vezes, a gente pensa assim, mas é um adolescente de 11, mas o outro também é adolescente, tem 15, 16. Mas é um abuso. Por quê? Porque ele é mais velho do que o outro. Então, quando a gente fala de abuso sexual, não é só do adulto para com a criança ou o adolescente, não. De outro adolescente mais velhos também é abuso. E também é crime previsto em lei. Aí ocorreu, eu estou suspeitando que essa criança, ou mesmo esse adolescente, está sofrendo abuso. Como que eu ajo? Eu não tenho que criticar, nem duvidar daquilo que ela está falando. E, na maioria dos casos, o adulto não acredita. Acha que a criança está inventando, que é uma fantasia. E, na maioria dos casos, gente, é uma estatística tão triste, mas de 10 casos, 1 é denunciado. E o perfil do abusador, ele não tem religião, não existe cor, não existe classe social, etnia, não, pode ser qualquer pessoa. Então, nós temos que ficar atento a isso, né? Nós temos que incentivar a criança, o adolescente, a falar o ocorrido, sem medo, sem vergonha, porque nós não estamos ali para criticá-lo ou para punir, nós estamos ali para ouvir,
para escutar, né? E quando for conversar, procurar um ambiente isolado, onde fique só você e a criança para estar conversando, porque ela vai se sentir à vontade, ela vai falar mais abertamente, sem medo ou sem vergonha, né? Evitar tratar de assuntos perto da criança que ela vá ficar constrangida. E uma coisa que é muito importante, a confiança estabelecida entre você e essa criança, ou você e esse adolescente. Porque se ela te contar e depois dela, ou ela ficar sabendo que você está falando para outras pessoas, isso vai fazer com que a confiança fique abalada. Você tem que falar com pessoas que você sabe que vai te ajudar. Não adianta sair falando para todo mundo. Se a pessoa não pode te ajudar, assim mesmo eu falo para você, adolescente, criança também, pré-adolescente, fale com alguém que vai te ajudar. Não fale para qualquer um ou de qualquer forma. Então, o pai e a mãe são os primeiros. Se eles não acreditarem, procura outra pessoa que você sabe que gosta, que tem um carinho, que tem um vínculo, que você possa confiar nela e peça ajuda. O que a criança e o adolescente tem que fazer é pedir ajuda, porque em algum lugar tem alguém para te escutar e para te ajudar. E que pais irresponsáveis têm que fazer é denunciar. Não pode ficar calado, não pode ficar impune, porque se fez hoje com seu filho, amanhã vai fazer com outro, com outra criança, porque ele não para, ele só para se ele for punido, certo? Outra forma da gente não agir com a criança é com sentimentos de piedade, né? E sim mais com compreensão. Não desconsiderar nunca os sentimentos que a criança tem, sempre estar se colocando à disposição para poder ajudá-la. E caso você suspeitou, caso você viu, caso você percebeu que tem um abuso, vamos denunciar, não vamos ficar calados, não. No Disque 100, no Conselho Tutelar próximo a você, na Polícia Militar, na Delegacia de Polícia, no mesmo Ministério Público. O que nós temos que fazer é procurar ajuda e uma forma de lidar. E eu vou aproveitar o espaço e falar um pouquinho do órgão que eu trabalho, que é o CREAS. O CREAS, ele é uma equipe multiprofissional, tem a coordenação, nosso coordenador e assistente social, a Thalita, nós temos um assistente social, a Sheila, eu sou a psicóloga do CREAS, nós temos uma assessoria jurídica, que muito bom, que nos apoia, que está aí para dar ajuda, para dar o suporte, que é a Daniela Zorzini. Nós temos as técnicas, né, que é a Letícia Francisca, e temos mais 2 colaboradores, que é o Jorge e a Cleiviane. Mas nós estamos lá, gente, para apoio, orientação, dar todo o suporte quando uma criança ou um adolescente for abusado e para a família, né, porque dentro do CREAS tem o PAEF, que é o Programa de Atenção de Atendimento Especializado à Família e ao Indivíduo. Então, nós vamos fazer toda a estrutura. Aí, às vezes, fala assim, não, então, como tem psicólogo, vai fazer a psicoterapia por causa do trauma que essa criança sofreu, que esse adolescente sofreu. Não, a nossa função, nós vamos fazer todo o suporte, nós vamos fazer visita domiciliar, nós vamos fazer atendimentos individuais, mas a psicoterapia, ou a família procura alguém particular, ou então nós vamos encaminhar para a rede da assistência de proteção, que é para a secretaria, né, para a saúde, para você estar procurando e fazendo esse tratamento. Aí fala assim, mas a criança foi abusada, o adolescente foi, ele não precisa, resolveu o problema, encontrou o abusador foi punido. Não, não é por aí que para. Essa criança precisa sim de atendimento psicológico. A família precisa sim de um acompanhamento, porque eles têm que trabalhar e ela vai ter que se adaptar e se ver de outra forma após o abuso. Então, é extremamente importante
e necessário que essa criança ou que esse adolescente faça um acompanhamento psicoterapêutico, né? Para poder ela aprender a lidar com esse trauma e que esse trauma que ela sofreu durante a infância ou adolescência não venha trazer problemas para ela na vida adulta, né? Porque, como eu falei lá no início, muito perfil dos abusadores é a questão de que ele já foi abusado quando ele era criança ou quando ele era adolescente, né? Isso não quer dizer que todos que foram vão ser abusadores, não estou falando isso, mas que há um índice alto disso, há também, certo? E eu quero deixar um tempinho, né? Nosso tempo já está quase acabando, porque se tiver alguma pergunta, se tiver alguma orientação, né? Nós temos o Celso, né? Que vai estar fazendo esse vínculo, né? Entre eu e quem tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, nós estamos aqui. E antes de eu abrir isso, eu quero já agradecer de antemão a CRE por esse convite e dizer, gente, que é a primeira vez que eu estou fazendo uma live, certo? Me desculpe as falhas, me desculpe os erros, mas é novidade para mim. Mas é muito bom que eu sempre falo o seguinte, por mais ruim que seja, tem um ponto positivo. E nessa época de pandemia, essa doença que está assolando o mundo, né, que a gente não sabe, nem os cientistas, nem médicos ainda não têm total conhecimento pleno de como lidar com ela, nós não sabemos como lidar, ela trouxe uma nova forma de a gente levar informação para o outro, né, que é através das lives, através das redes sociais. Então, vamos utilizar dessas tecnologias, até mesmo para nós conversarmos com a nossa família, para a gente não ficar muito enclausurado, muito sozinhos, tá? E obrigada pela atenção de vocês e obrigada a CRE por ter me convidado, por ter confiado em mim e me cedido esse espaço para estar falando um pouquinho sobre o enfrentamento, a prevenção, né, do abuso e a exploração sexual infanto-juvenil. E caso alguém precise, né, de orientações, informações, pode nos procurar lá no CREAS, tá? O telefone de lá é o 3977-7128. Se precisar, estamos à disposição. Nem aquele Maria vai falar, Para quem está aberto. Mas talvez se alguém quiser abrir o microfone e falar. Gente, se alguém quiser abrir o microfone e falar, fazer alguma colocação, é só você abrir o seu microfone e estar fazendo, tá? Ninguém? Tudo ok? Fátima. Oi. Foi muito bom esses relatos que você fez para nós, né? Bom dia, né? Bom dia, Lucinete. Tudo bem? Essa voz é conhecida? Foi muito bom mesmo você estar fazendo esses relatos para nós, profissionais da educação, para a gente ser mais conhecedora, né, do que vem acontecendo nesse mundo, né, sobre o abuso das crianças e adolescentes. Isso é muito importante quando você fala, quando a gente tiver um sinal, alguma dúvida, a gente recorrer e denunciar mesmo, tem que fazer isso mesmo. Então, assim, você falou que é a primeira vez, foi muito, assim, boa a sua fala, não teve erro, não, teve tudo de bom, e continue fazendo live, tá? Foi um prazer. Tá ok, Lucinete, obrigada, tá? Pelo carinho, sabe? Que eu tenho um carinho muito especial por você.
Tá joia, obrigada. Bom dia, sou a professora Marie, né, de aqui do CEOSC, e eu quero parabenizá-la, porque esse assunto é um assunto muito importante, e, assim, esclareceu umas dúvidas, e talvez, assim, concedeu a nós um conhecimento maior desta causa, porque às vezes a gente pensa assim, que aquela pessoa que não denunciou, ele não é um crime, e na verdade aí você explicou que é um crime, né? Então, assim, as pessoas têm que, se presenciar ou se souber, ela precisa denunciar, porque senão, aí pela sua fala, a pessoa é um conivente a esse crime, né? Não é isso? Então, eu quero parabenizá-la e falar mesmo, que foi... É isso. Ok, obrigada, Marie. Como você falou, realmente, se o seu filho ou mesmo um adolescente fala para você que ele está sofrendo abuso e você não denuncia, você também está cometendo um crime e é passível de prisão também, assim como aquele que é o abusador. Bom dia. Olá, Fátima, bom dia. Heloísa do Castelo Branco. Parabenizar você pela primeira live. Nossa, show de bola, parabéns, muito bem. O assunto, né, Fátima, tem hora que parece assustador quando você diz que começa dentro da própria casa, da própria família, mas realmente é isso mesmo que acontece. A gente que já lida há algum tempo, nós, os alunos, a gente se pega às vezes, né, percebendo algo nesse sentido, e é revoltante e assustador, mas infelizmente é a nossa realidade, né, e nós temos que trabalhar em cima da nossa realidade e estar ajudando da melhor forma os nossos educandos, os nossos adolescentes. Quero parabenizar. Primeira live, show de bola, pode continuar. Fátima, um grande abraço a todos. Obrigada, Heloísa. Um abraço para você também, minha querida. E realmente ele é assustador pelo fato que a gente fala que a maioria dos casos são dentro da família, né? São intrafamiliar o abuso. E eu te digo o seguinte, se a gente for olhar as estatísticas, a gente tinha que ter mais tempo para passar as estatísticas tudo, as últimas que teve, mas eu falo para vocês que o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério Público também, ele lançou uma cartilha de prevenção e de enfrentamento, tá? Para o combate 2021. Quem quiser ter acesso, é só entrar no Ministério do Desenvolvimento Social, mds.gov, que vocês vão ter acesso. Lá tem algumas orientações, tem estatística, fala aquilo que você pode buscar, aquilo que você não precisa. E é muito interessante para vocês que são educadores estarem a par, saber ao que recorrer, como recorrer, de que forma. Isso aí é muito importante. Se vocês quiserem, é só procurar que vocês vão ter acesso. É no Ministério do Desenvolvimento Social. Vocês podem ir para www.mds.gov, tá? Que vocês vão encontrar a cartilha que lançaram. E também no site do Ministério Público do Governo Federal, você também encontra muitas cartilhas, muitas orientações, né, para a gente estar trabalhando sobre o tema. Bom dia, Fátima. Meu nome é Kênia, sou assessora de gestão pedagógica da SEDUC. Estou aqui acompanhando a sua palestra, quero te parabenizar. Você disse que é a primeira, pode continuar, porque você saiu muito bem. Quero parabenizar a CRE, né, na pessoa da professora Sônia, pela iniciativa, e é um assunto muito relevante que deve ser bem discutido, aberto. Ele não é fácil de falar sobre esse tema, e você discorreu com muita propriedade. Então, parabéns aos estudantes, professores que participaram dessa live, que estejam atentos,
porque a mídia está trazendo todos os dias, né, dados alarmantes e assustadores que acontecem dentro da própria casa, com pessoas conhecidas. Então, que nós possamos estar atentos, porque agora, em tempo de pandemia, quando os estudantes estão em casa, às vezes na escola isso é perceptível, os professores têm um olhar para isso, mas agora estamos quase 1 ano e meio já distante presencial desses estudantes. Então, cabe também aos pais estarem atentos, e você trouxe isso muito bem. E não só estar atentos, mas também denunciar quando perceberem. Parabéns pela iniciativa e pelo trabalho. Tenho certeza que isso aí vai salvar muitos adolescentes desse mal. Muito obrigada, parabéns. Obrigada, Kênia Maria. Fátima, depois tá? eu queria estar fazendo algumas colocações, só que o meu áudio aqui está muito ruim. Eu não estou entendendo direito o que está sendo dito. Assim, a sua fala eu entendi, porque eu coloquei no ouvido, mas das outras pessoas está bem ruim o áudio, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou ouvindo você perfeitamente. Se você quiser estar colocando. É o seguinte, parabéns, né, pela live. É um assunto que a gente ouve muito, né? Porque na escola, na sociedade, é algo que a gente vem ouvindo bastante. Esse mês de maio, para mim, é todos os anos, é todos os meses, né? A gente tem que parar de focar apenas na questão de um dia para a gente falar sobre o assunto. Interessante a live. É o que eu vejo, assim, com relação ao abuso sexual de jovens, né, e crianças, é que, às vezes, quando o abusador ele é uma pessoa da sociedade, às vezes até o poder público tem um receio de puni-lo, né? E quando é alguém, assim, de um poder aquisitivo baixo, ele é punido de imediato. E quando é alguém de um poder aquisitivo maior, tem todo aquele, às vezes até uma enrolação para poder punir. Eu acho interessante a sua fala, até para a gente ficar esperto, porque como a colega disse aí, quando eu não denuncio, eu sou conivente. E eu acho que ser conivente é o mesmo grau do abusador. E a sociedade está cheia de conivente. Cheia. Às vezes, até entre nós. Nós, às vezes, relutamos em acreditar no adolescente e na criança o que está acontecendo. Relutamos e muito. Porque, às vezes, a gente pensa, nossa, fulano não é capaz disso. Nossa, fulano não pode ter feito isso. Mas o próprio psicopata, ele não demonstra que ele é um psicopata, né? E eu vejo até o abusador, o molestador como um psicopata. Porque é uma doença que não tem cura, porque a pessoa que abusa não tem, ela é eternamente um abusador. Infelizmente, é assim, né? Então, sim, o que eu vejo é que falta muita experiência por nossa parte, tanto por nós educadores, como por parte do poder público em lidar com a situação. Eu não sei o que acontece, se é algo assim que a gente reluta em não querer acreditar, ou se a gente, na verdade, está querendo proteger. Acho que é algo até às vezes muito inconsciente. Não sei explicar qual é o motivo que nos leva a proteger, às vezes, alguém que está na cara que está abusando. E na escola acontece muito isso, infelizmente, né? A gente percebe muitos lances na escola de crianças e jovens que estão, assim, pedindo socorro e a gente não sabe o que fazer. Principalmente no ensino médio. Por que o ensino médio? Porque nós temos a mania de falar assim, mas ela já sabe muito bem o que ela faz. Ela já tem 11 anos, ela já tem 12 anos, e ela já transa,
então ela já sabe o que ela faz. E eu vejo que não é assim. Porque eu tenho comigo assim, eu posso andar pelada na rua, que ninguém tem o direito de encostar a mão em mim. Eu posso estar da maneira que eu quiser. Se eu permitir, a partir de uma determinada idade, tudo bem. Mas se eu não permitir, independente de que idade eu estiver, é estupro. E entre nós, mulheres, temos muito essa mania, principalmente entre as mulheres. Eu falo que falta uma união muito grande entre as mulheres, em achar que a outra mulher provocou, que a outra mulher estava mostrando a bunda, que a outra mulher estava de top, e isso mais. Então, vejo que é algo que a gente tem que trabalhar mesmo. É interessante essa fala sua. É interessante até uma reflexão da nossa parte, como adulto e como mulheres, porque nossas crianças estão aí. Eu vejo na Luiz Alves uma coisa assustadora. Assustadora. E eu não vejo muita ação. Infelizmente, não vejo muita ação. Nós temos crianças. E eu acho que falta atitude, infelizmente. É isso o que eu queria falar. É muito pertinente a sua fala, Nara. Obrigada por participar, tá? Eu tenho um carinho também muito grande por você, a gente já se conhece, né, há um bom tempo. E há uma diferença, às vezes, quando você falou a questão do transtorno, né, do psicopata, o abusador, ele faz aquilo para o seu prazer. E ele só tem prazer com crianças, certo? E, aliás, desculpa, ele tem o prazer em ver a criança ou mesmo se masturbando, ou mesmo ele tendo uma conjunção carnal. Agora, há uma diferença do pedófilo. O pedófilo é um desvio de sexualidade. E o pedófilo, ele só tem prazer sexual com crianças ou menores, certo? E o pedofilia é um transtorno, é uma doença. Agora, a questão do abusador, ele não é uma doença, porque ele é normal. Tem uma vida normal, entre aspas, né? Porque uma pessoa, um adulto que faz algo assim, a gente não pode considerar ele normal, né? Psicologicamente falando. E a sua fala foi muito interessante, porque realmente fala assim, ela tem 12 anos, já namora isso e aquilo. Tudo que é feito sem o consentimento do outro adulto é uma violência, né? Agora, quando nós falamos de crianças, de adolescentes, eles não têm uma maturidade emocional para poder saber o que eles estão fazendo, não. Porque a criança, desde quando ela nasce, ela já tem a zona erógena dela. Então, quando ela é acariciada um bebezinho, ele gosta, ele sente prazer, mas ele sabe o que se trata? Não sabe. Assim, a criança de 8, 9, 10 anos, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não tem a noção de maldade. Assim, alguns adolescentes eles também não têm essa noção. Por isso que muitas vezes eu falo que é necessário os pais estar conversando, sendo amigo, estabelecer esse vínculo e essa confiança, um relacionamento de confiabilidade com seu filho, certo? Porque só assim ele vai poder falar e vai poder ter, como se diz, se abrir seu coração e confiar e ter a liberdade de falar o que se passa para os pais, tá? Gostei muito da sua fala e isso que você fala realmente é verdade, que nós, mulheres, enfrentamos muitas coisas na rua. E, infelizmente, né, nossa sociedade ainda é muito machista, né? E a mulher é muito cobrada, né? Eu entendo tudo isso que você está falando. Eu também, voltando aqui, né, eu também vejo a questão das brincadeiras, né, às vezes em roda de adultos que tem uma criança, aí pega principalmente no menino, né, e eu entendo isso como um avanço além da medida, entendeu? Porque
há umas brincadeiras, né, de baixar o short do menino, de pegar nas rodas de amigos que tem uma criança, de ficar falando da menina, de ficar querendo ver a menina se ela não quer se mostrar, e eu acho que nem tem, né, ela não quer se mostrar, e às vezes o adulto, ele acaba violando essa criança através até da fala mesmo, né? Não precisa nem ele se expor ou expor a criança, mas até através das brincadeiras, de algumas falas, o adulto ele acaba deixando a criança constrangida e violando aí a intimidade dessa criança. Eu entendo dessa forma. Mari, você falou uma coisa muito interessante, porque o que eu quero aproveitar e estar fazendo um adendo, que a criança nasce desprovida de qualquer conhecimento. Quem é que passa? Quem é que ensina a criança a gatinhar, ensina a criança a andar, ensina a criança a falar? Nós, os adultos. Então, determinadas brincadeiras, determinadas falas que nós brincadeiras que nós fazemos ou falas que dizemos, elas vão aprender. E se uma criança, ela cresce no meio onde a violência física, ou mesmo a prostituição, o alcoolismo é intenso, ou seja, acontece, ela vai achar que aquilo é normal, certo? Então, nós, adultos, temos que rever nossos conceitos, temos que rever nossas posturas, as nossas atitudes para com nossos filhos, e até mesmo na presença deles, das crianças. Não só dos nossos filhos, mas de qualquer criança. Porque muitas vezes nós que ensinamos, como eu disse antes, ela não vai falar um palavrão, ela não vai saber determinadas cenas sexuais se ela não viu, ou se ela ouviu, ou se ela não viu. Entendeu? Então, nós ensinamos as crianças. Então, nós, adultos, é que temos que ter bastante cuidado. Nós orientamos as crianças a se prevenir contra o abuso, a se prevenir, e nós, adultos, temos que ser cautelosos, certo? Então, o que você falou é pertinente, porque nós temos que nos policiar. E é verdade, há muitas questões de baixar o short da criança, ou mesmo de um adulto, pegar nos órgãos genitais dela, nas partes íntimas. Isso aí nós temos que começar a parar, né? A gente tem que fazer uma reflexão em cima de como está sendo as nossas atitudes, os nossos comportamentos para com nossas crianças e adolescentes. Então, eu vou dar um bom dia novamente para vocês. A semana está começando, né? Hoje é segunda-feira, que nós tenhamos uma semana abençoada, produtiva, que Deus abençoe cada lar das pessoas que estão participando, das que não estão por algum motivo, mas que possa ver posteriormente. Espero ter contribuído, ter ajudado vocês, ter ampliado um pouco de conhecimento e ter esclarecido algumas questões. E me coloco à disposição lá no CREAS, caso alguém precise, alguém necessite. Não só eu, mas toda a equipe. E vou estar passando agora a palavra para a Aldineia, tá? E muito obrigada e tenham um bom dia. Bom dia novamente, teve alguns que entraram logo após a nossa fala. O nosso momento é de gratidão por essa tão grande contribuição da psicóloga Fátima aqui conosco. Os nossos agradecimentos à nossa coordenadora regional, Sônia, que muito contribuiu para que esse momento acontecesse. Estende aí um abraço também a todos vocês, ela deixou. Nossa gratidão também
a nossa AGP, Kênia Maria, que esteve conosco todo este momento. Foi uma honra tê-la conosco, tá? Seja sempre muito bem-vinda. É um prazer, Obrigada. uma honra muito grande. A honra A é nossa minha. assessora pedagógica, obrigada. A nossa assessora pedagógica é Valcira, assim como todo o grupo gestor da Coordenação Regional de Educação, São Miguel do Araguaia, esteve presente. A equipe está toda engajada, aos nossos gestores das unidades escolares, assim como professores, alunados, comunidade, que esteve presente conosco neste momento. Gratidão a todos. E a psicóloga Fátima, por essa parceria, deixo aí aberto, nós temos aí a instituição a qual a mesma trabalha, que está também com essa parceria conosco, não só neste mês de maio, mas em todos os meses do ano, em todo ano, precisando, está à disposição, como ela mesma colocaram, certo? Agradeço a todos, tenham um ótimo dia, uma semana debaixo da proteção de Deus, com muita paz. Ficam todos na paz, tenham um ótimo dia. Amém. Ingressar, tradução, 40.